Irmãos e irmãs, a paz do Senhor, bem-vindos, bem-vindas ao programa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos juntos mais uma semana para estudarmos a santa e gloriosa Palavra do Senhor e esperamos que Ele continue falando em seu coração, como já tem feito com lições anteriores. Hoje o nosso assunto será trabalho e você é o nosso convidado especial. O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Hoje nós estamos estudando a lição de número 9. A lição de número 9 tem como título A Mordomia do Trabalho e o nosso texto áureo está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. A nossa verdade prática diz que o trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. A nossa leitura bíblica encontra-se na carta de Paulo à igreja em Tessalônica, na verdade a segunda carta de Paulo, no capítulo de número 3, do verso 6 ao verso 13, onde Paulo dá algumas orientações pastorais a respeito do trabalho, algo extremamente importante e prático para os dias atuais. Os irmãos sabem que a leitura bíblica em classe é algo obrigatório, pensando em termos de domingo, né? Pensando em termos de estudo bíblico, amém? E nós vamos seguir a nossa revista por tópicos, para que fique mais fácil dos irmãos acompanharem. Nós queremos apenas justificar o formato hoje da minha aula, dizendo aos irmãos que nós estamos gravando em um outro horário, e nesse momento nós estamos tendo as dependências de nossas salas de aulas sendo utilizadas pela instituição de educação mantido aqui pela Igreja Assembleia de Deus em Uberlândia, a instituição CEIA. Portanto, hoje nós estamos aqui no ambiente da Secretaria de Escola Dominical da Assembleia de Deus, o nosso ambiente tradicional, onde outros professores também têm gravado. Nós queremos dizer para os irmãos que já chegando na lição 9, caminhando aí para o final de final de nosso trimestre, os irmãos perceberam que falar de mordomia é algo essencialmente prático, não é verdade? Estamos abordando assuntos comuns, assuntos pertinentes ao cotidiano e à existência nossa como cidadãos, não apenas cidadãos celestiais, mas também cidadãos terrenos, pessoas que estão aqui nesta terra e que têm os seus compromissos como qualquer outro homem, qualquer outra mulher. Muito bem, e hoje nós iremos falar sobre trabalho, claro, não apenas do ponto de vista sociológico, mas principalmente pelo ponto de vista teológico. Nós iremos aqui desmistificar algumas coisas que comumente se fala sobre o trabalho, olhando-a sobre o ponto de vista bíblico e social. Quando nós nos referimos a trabalho, nós estamos falando sobre uma das mais antigas, se não talvez a mais antiga, relação social que envolve o homem com o meio em que ele habita e com os indivíduos que o cercam. Trabalho, na verdade, é uma relação laboral, é uma relação de esforço físico e mental que envolve o cuidado com algo posto e também com a produção de novas coisas, ou seja, respondendo melhor ou esclarecendo melhor essa definição. Ao dizermos trabalho, estamos falando sobre a ação do homem em cuidar daquilo que já existe
e que é posto para ele tutelar, que é posto para ele cuidar, bem como também a ação do homem sobre outros meios, de forma que ele crie novos produtos ou crie novas matérias que o ajude na sua sobrevivência ou na sua comodidade. Em um outro termo, nós podemos dizer também que o trabalho é uma interação social que produz capital, quase sempre, ou seja, que produz um objeto de valor, que produz também um objeto, que produz algo pecuniário, algo que significa dinheiro, bens, produtos. Claro que produzir capital não significa necessariamente que você será dono de muito dinheiro ou que você será alguém rico, mas que você de alguma forma troca um esforço físico seu por algum tipo de recompensa. Essa recompensa que eu estou chamando aqui de capital pode ser mercadoria, pode ser bens de consumo ou também pode ser um bem representativo, como moedas, como cédulas, como dinheiro em si, tá? Ou seja, o trabalho ele é uma relação que possui várias vertentes. Você pode estar cuidando de algo que já é seu, mantendo em pleno funcionamento, ou você pode estar vendendo seu esforço físico a outrem para através dele obter condição de ganhar ou de comprar algo que assim o deseja. É uma relação complexa. Ainda mais pensando que em termos modernos, a relação social envolve quase sempre três tipos de figuras. Nós temos o patronato, nós temos o empregado e nós temos o cliente final. Isso não é essencialmente claro, não é tão bem dividido assim. Por exemplo, se eu tenho uma empresa em que eu trabalho para mim mesmo, eu tanto sou patrão quanto sou empregado. E tenho nesse caso o cliente final, que é quem irá adquirir o meu produto. Eu trabalho para esse cliente final. Se eu sou alguém empregado de uma instituição, eu tenho um CEO, eu tenho um patrão, eu tenho alguém acima de mim que me delega atividades. Eu sou o empregado que trabalho para entregar um produto pronto para o cliente final, alguém que vai adquirir aquilo ali, alguém que vai comprar aquela ideia. Essas relações que permeiam, as leis que regem uma relação patrão, empregado e cliente, elas são regidas pelas instituições humanas. Elas são regidas pelo Código de Processo Civil. Elas são regidas por órgãos governamentais, como o Ministério Público do Trabalho, são regidos por órgãos como o próprio PROCON, que rege a relação consumidor e fornecedor. Enfim, existe uma série de estruturas humanas responsáveis por regular o trabalho. Não apenas a qualidade do que é entregue, mas a qualidade do processo de fabricação. Ou seja, você não pode trabalhar de qualquer maneira, você não pode entregar um serviço de qualquer maneira, mas também quem te emprega precisa ter o cuidado de propiciar uma remuneração justa, adequada àquilo que você oferece, bem como um ambiente seguro de trabalho, um ambiente seguro de esforços. Observe que eu estou até agora analisando as interações sociais, chamada trabalho, reciprocidade, pelo ponto de vista da sociologia. Entretanto, essa conjuntura secular gera alguns mitos que acabam afrontando também a relação bíblica de trabalho. Porque, veja bem, devido à exploração, devido, infelizmente, à má fé, não só de patrões, quanto também de empregados, comumente o trabalho é associado à tortura, o trabalho é associado a castigo, o trabalho é associado a uma obrigação que não é prazerosa. E aí,
as pessoas costumam dizer que o trabalho foi castigo de Deus. É muito comum nós escutarmos alguém dizer assim: ei, Adão, hein? Se não tivesse pecado junto com Eva, não estaria aqui nesse sofrimento todo. É uma expressão bastante comum de escutarmos. E é curioso porque, se olharmos para a Bíblia Sagrada, e agora deixando um pouco o ponto de vista sociológico e olhando para o ponto de vista teológico, nós vamos perceber que o trabalho ele não foi criado como castigo, e muito menos foi um produto da queda do homem. Se pegarmos Gênesis, capítulo de número 1, você vai perceber claramente, e isso está bem exposto no primeiro tópico da lição, que tem como título o trabalho de Deus na Bíblia. Você vai perceber que o próprio Deus começou com o trabalho. Ele iniciou a sua obra de criação através de processo laboral. E isso é interessante observar na Bíblia, porque mostra que trabalho não é fruto da queda. Pelo contrário, o trabalho é uma criação de Deus. Quando Deus cria o mundo através de um processo externo, através do nada, digamos assim, não é? Esse processo de criação a partir do nada é o que nós chamamos de criação ex nihilo, né? É X-N-I-H-I-L-O. Ex nihilo quer dizer a partir do nada, e Deus produz tudo pela sua palavra, e deixa bem claro que ele estava trabalhando. Ele tanto trabalha que ao final da sua criação ele descansa, ele separa um dia para descansar. O trabalho está ligado com o processo de criação da obra do Senhor. E é interessante porque desde a criação do homem, passando pela sua queda, pela sua redenção, até o dia em que a igreja será levada aos céus, em que surgirão novos céus e nova terra, você percebe que Deus está trabalhando. O próprio Cristo Jesus deu testemunho disso. Meu Pai ainda trabalha, meu Pai trabalha e eu ainda trabalho. Ou seja, o trabalho não é fruto do pecado, pelo contrário, o trabalho ele nasce da própria criação de Deus. E detalhe, Deus trabalha e ele trabalha dando exemplo para nós. Tanto é que uma das coisas importantes que nós devemos entender é que o trabalho precisa ser organizado, precisa ter etapas. E quando você olha para a obra da criação, você percebe claramente isso. Nos 3 primeiros dias da criação, Deus coloca ordem ao caos. Por quê? Porque o Senhor não gosta de trabalhar em um ateliê bagunçado. O Senhor não gosta de trabalhar em uma oficina desordenada. É interessante que primeiro ele separa a água da terra, a luz da escuridão, ele coloca a ordem, e depois que ele põe ordem nessa progressão, é que ele começa a encher este lugar. E isso é um exemplo para nós. Ao trabalharmos, também devemos ser organizados em nossas etapas, devemos ser organizados tanto no ambiente que nós trabalhamos, quanto no produto final. O Senhor dá exemplo disso porque antes de colocar os vegetais, os animais marinhos, terrestres e o próprio homem, ele primeiro organiza o seu local de trabalho, colocando ordem no caos. E isto é um exemplo para nós. Outro grande exemplo que nós temos é que o trabalho ele é gradual, ou seja, o Senhor mostrou, Deus mostrou que você vai colocando ordem, depois vai preenchendo etapas até chegar na apoteose final. E qual era a apoteose final? A criação do homem. Assim também somos nós. Ao trabalhar, nós vamos criando etapas, criando passos para que a criação final chegue. E que criação é essa? O próprio resultado do nosso trabalho. Deus trabalhou no passado, trabalha no presente, ele continua a trabalhar sempre. Se você pega Salmos 104, versículo 27 ao 30, ou verso 27 ao 30, você verá a seguinte passagem bíblica: todos esperam de ti, que lhe dês o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhes tu, eles o recolhem. Abres a tua mão
e se enchem de bens. Esconde o teu rosto e ficam perturbados. Se lhe tiras o fôlego, morrem e voltam para o pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Ou seja, meus irmãos, aqui nesse salmo você percebe que tudo existe, tudo é mantido, tudo é sustentado pelo Criador, e sem ele nada subsistiria. Fica claro, portanto, que Deus ainda trabalha. No nosso tópico 2, nós temos a Bíblia e a mordomia do trabalho. E aqui, propriamente, nós precisamos fazer a seguinte pontuação. O trabalho, ele é tão criação de Deus quanto o homem. Você pode reparar que nos primeiros versículos de Gênesis, no capítulo 2, por exemplo, versículo 15, o Senhor diz assim, a Bíblia diz, não havia homem para lavrar a terra. Assim plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e pôs ali o homem que tinha sido formado. Ou seja, Deus estava preocupado com alguém que pudesse cuidar do jardim. Então Deus cria o homem, claro, Deus não criou o homem para ser um escravo. Deus criou o homem também para ser um trabalhador. Deus criou o homem também para cuidar do ambiente que estava. As pessoas têm uma visão equivocada do Éden, imaginando que no Éden, Adão e Eva comiam, bebiam, dormiam o dia todo. Não era assim. Existia deveres que os homens originais precisavam ter com relação à criação, com relação àquilo que eles faziam. Portanto, meus irmãos, primeira lenda que nós queremos derrubar por terra é de que o trabalho é filho da queda, filho do pecado. Não é verdade. O trabalho surge com o homem. Aliás, o trabalho é intrínseco a Deus. Deus é um Deus que trabalha. Portanto, deixemos claro aqui para os irmãos a análise de que vamos parar com a ideia de pensar que trabalho é castigo de Deus. Trabalho é dever de existência. Tem um ditado secular que é próprio: mente vazia, oficina do diabo. Talvez, e aí é uma digressão minha, não é um ponto de vista teológico, deixar bem claro, talvez se Eva estivesse envolvida com mais trabalho que desenvolvia, talvez não tivesse tido tempo de olhar e de escutar a voz de Satanás durante tanto tempo. É claro que isso não é uma doutrina, viu, meus irmãos? Isso é só uma questão irônica colocada da minha parte aqui para os irmãos. Mas o que eu quero que os irmãos coloquem isso na aula, e eu acho que é o mais importante, é que eles entendam que o trabalho, o ato de trabalhar, ele é uma ação reflexiva de Deus, inerente de Deus, assim como a criação do homem. Assim como o homem é uma ação direta da criação do Senhor, o trabalho também é uma criação direta da ação do Senhor. Agora, precisamos também deixar claro que, lógico que antes da queda, o trabalho não era sofrimento, o trabalho não gerava morte, o trabalho não gerava um desgaste físico que promovia dor, o trabalho não gerava um processo de tristeza, de exploração. Isso não acontecia antes, tá? Quando o homem peca, o suor surge como fator principal, ou seja, quando Deus mostra a queda para o homem vê a sua condição de queda, o Senhor deixa bem claro, falava: olha, vocês, independente do esforço que faziam ao trabalhar, a terra produzia. Independente do esforço que vocês fizessem, a terra gerava o sustento de vocês. Agora não, vão ter que trabalhar, suar, sofrer, e o pior, correr condições de risco de morte, porque a morte agora é uma realidade do homem que vem junto com o pecado, e portanto vocês só vão comer se trabalharem. A terra só vai produzir se você
arar, se você cuidar. Portanto, o que surge com a queda não é o trabalho, mas a deformidade do trabalho. O que surge com a queda são as condições laborais tristes, sofridas, que hoje marcam o caráter do homem. Por que é que o trabalho, do ponto de vista secular, é associado com o sofrimento? Porque a queda propiciou isso, porque cansamos, porque sentimos desconforto físico, sentimos desconforto intelectual ao trabalharmos. Existem exceções. Há pessoas que possuem um trabalho que, segundo eles, não lhe gera nenhum desgaste. Há essas exceções, mas são pouquíssimas, raras pessoas que se encaixam nesse perfil. A regra geral é: o trabalho gera desgaste. Não é à toa que, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar, existe uma palavrinha mágica que todos gostam: férias, não é? Ou feriado, descanso, final de semana. Por quê? Porque é um momento que você vai tirar para si, para se recuperar disto. Observe, isto não foi criação do homem, de Deus. Isto foi consequência do pecado do homem. Entretanto, não desmerece o trabalho. Outra lenda: vamos parar com esse negócio de que o trabalho dignifica o homem em todas as suas nuances. Isso é um discurso patronal. Na verdade, o que nós queremos deixar bem claro, e a nossa revista foi muito feliz em colocar, o trabalho honesto, tá? O trabalho honesto em condições honestas dignifica o homem. Acharmos que o trabalho escravo dignifica o homem é no mínimo leviandade nossa. Achar que o trabalho em situação insalubre dignifica o homem é no mínimo tampar nossos olhos para o grito dos oprimidos que existem em sociedade, não é? Nós vemos aí direto pessoas que são libertas de condições de escravatura. Portanto, nós precisamos entender que o trabalho dignifica o homem dentro de algumas condições. Condições são essas: trabalho honesto, remuneração justa, ambiente salubre que garanta a ele segurança, certo? Relações que garantam a ele o seu bem-estar, relações de não opressão. Tudo isso tem que estar envolvido. Se uma relação social envolve isso, aí sim o trabalho enobrece, o trabalho dignifica o homem, porque dá ao homem condições de conforto, de manter a sua família, de comer adequadamente, de morar adequadamente, porque moradia e alimentação também são direitos. Portanto, muitas vezes eu vejo que nós, evangélicos, fechamos os nossos olhos para essas causas, como se essas causas fossem pautas propriamente de um grupo político A ou B. E nós temos que entender que o próprio Deus se preocupou com isso quando criou o trabalho. Deus não cria nada ruim, viu, meus irmãos? Deus não cria nada ruim. Nós podemos até aqui discutir sobre a criação do mal, não é objeto nosso, mas é enfático: o Senhor é perfeito na sua criação. Portanto, quando o homem foi criado, o ecossistema foi mudado. Quando o homem cai, o ecossistema muda, o ambiente muda, o meio ambiente muda, as condições ambientais se tornam hostis, e por isso, como consequência, o homem passa a conhecer outra forma de trabalho. Amém? Então nós quebramos aqui duas lendas. Primeiro, lenda: trabalho é fruto do pecado. Mentira. E segundo, todo tipo de trabalho dignifica o homem. Ou a única frase: o trabalho dignifica o homem. Correção: o trabalho honesto, remuneração justa, em condições ideais, esse sim dignifica o homem, o torna um pai de família feliz, uma mãe de família feliz. Portanto, meus irmãos, guardem isso com vocês. E outra coisa, para finalizar esse tópico, que é extremamente importante deixar claro: o grande diferencial do protestantismo com outras religiões, outros fragmentos, outros espectros do cristianismo, é justamente que para nós
O trabalho é uma relação divina. A grande parte das religiões sempre encara o lazer, o prazer desregrado como fruto de Deus e não o trabalho. Nós entendemos que não é à toa que uma das grandes obras-primas de Max Weber foi o Protestantismo Capital, o Capital e o Protestantismo, em que discute justamente essas relações do ponto de vista do protestantismo e do trabalho. E nós entendemos, meus irmãos, isso é importante, tá? Que gerar riqueza, gerar fruto não é demérito ser patrão, tá? Não é demérito ser rico. Demérito é quando você tira Deus do seu lugar e coloca ali o seu trabalho. Você tira Deus do seu lugar e coloca ali o capital. Ou seja, o seu Deus não é mais o nosso grande Deus Jeová, é sim Mamon, o dinheiro. Aí sim, isso é pecado, isso é errado. Existem pessoas que são workaholic. O que são workaholic? Pessoas que viciadas em trabalho. O trabalho é o centro de sua vida e não Deus e sua família. Ou seja, conversando até sobre a lição passada, não aproveita o tempo para a sua família. Todo o seu tempo é voltado para o trabalho. Isto é deformação da criação de Deus. E caminhando para o final, o nosso tópico 3 são exortações sobre princípios cristãos para o trabalho. O homem deve trabalhar com o suor do seu rosto. Gênesis capítulo 3, versículo 19, deixa isso bem claro. O homem comerá, do suor do seu rosto comerás, ou seja, do seu próprio esforço. Não é viver montado, me desculpe usar essa expressão. O cristão não deve viver montado nas costas de outro. Crente parasita, crente que não trabalha, vive dependendo de doação. Irmãos, isso é muito sério. Nós devemos ter um departamento social da igreja preocupado com o órfão, preocupado com a viúva, preocupado com o missionário. Mas existem pessoas que querem viver de bolsa, quer viver de Bolsa Família, quer viver de Bolsa Assistência Básica da igreja e acha ruim quando não recebe a cesta básica e não trabalha, quer viver uma vidinha mais ou menos, e isto é antibíblico. A Bíblia deixa bem claro em Gênesis capítulo 3, versículo 19, trabalhe. A igreja apoia, o braço social da igreja está ali como o intermediário para te auxiliar, mas não quer dizer que tem que sustentar famílias inteiras que não querem trabalhar. Muitas vezes no semáforo nós encontramos pessoas que realmente precisam de uma ajuda social, mas quantas vezes não paramos em um sinaleiro e vemos pessoas saudáveis, fortes, que ficam ali o dia todo pedindo migalhas, porque tem preguiça de trabalhar. E a Bíblia deixa bem claro que quem não trabalha não deveria comer. O Senhor diz lá em Provérbios: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Portanto, o homem deve comer do suor do seu rosto. Segundo, o trabalho deve ser dioturno. Terceiro, não ser pesado a ninguém. Foi o que nós conversamos aqui, que está ligado com o tópico de número 1. Isso quer dizer o quê? Para de querer encostar nos outros. Meu irmão, minha irmã, escute aqui. Para de achar que você ainda é uma criança que precisa ser sustentado por seu pai, por sua mãe. Eu realmente não entendo uma pessoa que se casa e é sustentada pelo pai e pela mãe, sendo que são pessoas saudáveis. Isso é ser pesado, ser pesado aos outros. Você pode ser ajudado, mas dê os seus pulos. Aqui a coisa não é nem tão teológica, é realmente uma exortação de vida. Isso são valores cristãos, irmãos, que fazem parte da sociedade, porque a nossa sociedade ela é baseada em um alicerce judaico-cristão. Portanto, precisamos entender isso. E finalmente, o preguiçoso não deveria nem comer. É um discurso duro, difícil, mas necessário. Irmãos,
nada é fácil, nada é fácil. A lição deixa bem clara e é verdade. Há um custo para nos mantermos, mas a Bíblia condena expressamente a preguiça. E há aqui algumas exortações bíblicas para o patrão não ser demasiadamente pesado ou pesado com o seu empregado, mas que nós também sejamos honestos ao trabalhar. E eu termino aqui com um alerta. Queridos irmãos, queridas irmãs, irmandade, vida cristã é uma coisa, relação patrão-empregado é regido por ele, mas tem gente que acha que pode aproveitar da condição humana para fazer da condição de irmãos por fé para fazer coisas erradas. Então fica, por exemplo, patrão que acha que não precisa pagar o que merece porque é irmão de igreja, ou que pode pedir para trabalhar mais do que é devido porque é irmão de igreja. E irmãos de igreja, irmãos de fé, que tentam enganar o patrão, não cumpre o horário adequadamente, não faz o seu serviço com qualidade, porque acham que por ser irmão de igreja, ele vai entender, o patrão vai entender, salário tem que ser pago mesmo sendo irmãos de fé, e o trabalho tem que ser feito com qualidade mesmo sendo irmãos de fé, tá? Senão vira deformidade, exploração, e Deus condena tais atitudes. Amém? São comentários rápidos, uma aula rápida, que tem como objetivo fazer pontuações para te ajudar na sua classe. E eu espero que sua aula seja abençoadíssima. Queridos e queridas irmãs, o programa Escola Bíblica Dominical vai chegando ao final e nós queremos louvar a Deus por sua vida. Gostou? Te edificou? Então compartilhe, divulgue, deixe o seu like, o seu joinha. Você estará ajudando nossas aulas e o nosso canal fazendo isso. Se você já é um inscrito, clique no sininho de notificação e não perca nada aqui no programa Escola Bíblica Dominical. Nós vamos ficando por aqui e esperamos você aqui na semana que vem para mais uma aula abençoada. Que Deus, em Cristo Jesus, te prospere sempre mais. Amém.